Bom dia, meus amores! Hoje, quinta-feira, aulinha de geografia, mais uma aulinha de geografia. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a paisagem. Tudo que está na nossa volta é uma paisagem. Algumas são naturais, ou seja, o ser humano não mexeu em nada, não construiu nada, e ela permanece do mesmo jeitinho como ela sempre foi. Já as paisagens modificadas, o ser humano já construiu, já modificou, já deixou, já tornou ela diferente do que ela era no início. Vamos entender direitinho qual a diferença da paisagem natural e da paisagem modificada? Vamos lá. Eu leio daqui, você lê daí. Nós leremos juntos. A paisagem. Tudo que existe num lugar faz parte da paisagem desse lugar. Casas, ruas, rios, montanhas, árvores, praças, estradas e pontes. Observe o desenho ao lado, que mostra a natureza como ela é. Trata-se de uma paisagem natural, porque ainda não foi modificada pelo homem. Lembra que Tia Lu falou que paisagem natural é aquela onde os elementos da natureza permanecem iguais, não foram modificados pelos seres humanos. Olhem aqui, olha essa paisagem. Nós temos aqui, olha, um rio, as árvores, as plantas, nada foi construído aí pelos seres humanos, ou seja, ela é uma paisagem natural. Ela é igualzinha como sempre foi, nada foi modificado nela. Agora nós vamos observar essa paisagem daqui de baixo. Vejam só. Quantas construções nós podemos observar aqui nessa paisagem? Tudo feito pelo ser humano, ó. Casas. Olha a poluição dos rios. Será que os rios já eram poluídos assim antes dos seres humanos chegarem aí? Não, né? O rio na natureza é um rio limpo, um rio sem poluição, como nós vimos na paisagem lá em cima. Olha aqui, ó, estradas, pontes, prédios e muitas outras coisas aqui nessa paisagem foram construídas pelo ser humano. Então ele pegou uma paisagem que era natural e modificou, ele construiu novos elementos e muitos necessários para a sua sobrevivência, como as casas, os prédios, as estradas, mas poluir não, poluir não é necessário, né? Poluir é algo feio e que deve ser evitado porque nós devemos ter amor e respeito à natureza. O homem modificou bastante a paisagem natural. Derrubou árvores, canalizou os rios, modificou a forma dos terrenos para construir prédios, ruas, avenidas, pontes e viadutos, etc. Então, a primeira imagem que nós vimos é a natureza como ela é de fato, sem ter sido mexida nem modificada em nada pelos seres humanos. Já embaixo é uma paisagem modificada, onde o ser humano, para construir os elementos que são necessários para a sua sobrevivência, mudou toda a paisagem em sua volta, derrubou árvores, canalizou rios, mudou os terrenos e até poluiu a natureza, não é coisa que não deve ser feita. Então, essa é a diferença entre paisagem natural e paisagem modificada. Paisagem natural não foi mexida pelo ser humano, já modificada foi. Já que nós estamos falando sobre a natureza, nós vamos ler um poeminha sobre a natureza ameaçada, não é? Nós já conversamos muitas vezes sobre isso e a natureza deve ser sempre respeitada, preservada, para que nós consigamos viver eternamente aqui, não é? Em boa convivência com a natureza, não poluindo, não derrubando as árvores. Vamos ler, eu leio daqui, você lê daí. Vamos ler juntinhos esse poema. Título do poema: A Natureza Ameaçada. A natureza é o verde que nos ajuda a viver. Temos muito que preservá-la e não deixar o verde morrer.
A natureza é um encanto que cobre a terra, mas aqueles que não pensam a destroem como guerra. Alguns animais da nossa fauna estão ameaçados de extinção. Já outros foram extintos, como o solitário e o mergulhão. A derrubada das árvores, as queimadas e a poluição acabam com os seres vivos e deixam o solo sem proteção. O homem vem ameaçando as próximas gerações, vem acabando com as matas, deixando os solos em erosões. Mas ainda é tempo de salvar a beleza, basta o homem acreditar e dar valor à natureza. Palmas para esse poeminha que falou sobre a importância de nós preservarmos a nossa natureza, não só para nós, mas para as futuras gerações, que são os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos e assim por diante. É necessário construir moradias? Sim. Estradas? Sim. E outros fatores para os seres humanos conviverem bem? Sim, é necessário. Às vezes a natureza precisa ser modificada, mas mesmo sendo modificada, ela pode sim sofrer essa mudança sem que haja o que? Poluição e destruição. Não precisa derrubar árvores em demasia, ou seja, muitas árvores, se não for usar aquele terreno de uma forma boa e proveitosa. Por que poluir os rios se dá para construir sem jogar lixo nos rios, sem jogar lixo nos solos, sem fazer queimadas que poluem o ar? Tudo é forma de ser consciente, forma de ter consciência, amor e respeito pelos animais para que eles não sejam extintos, ou seja, deixem de existir, e pelos elementos da natureza.